nosso cotidiano há 10 e 15 anos atrás. Assista mais outros vídeos no canal Olá Mais, e também, ganhe destaque ao patrocinar o próximo vídeo nos enviando mensagens. A olaimóveis.com está oferecendo esses imóveis para quem procura investimento e moradia em Goiânia e região. Lote para galpão no Parque Oeste Industrial e casa residencial perto do Vila Brasília, com acesso a financiamento. Saiba mais no nosso contato. Big Sono Colchões Magnéticos, fabrica e vende no varejo e atacado. Atende toda a região metropolitana de Goiânia. Interessados, procure no nosso contato. Começaremos esse vídeo, onde a abordagem principal é a respeito das tecnologias de produtos e serviços utilizados décadas atrás. É de fato acreditar que muitos produtos e serviços se malograram ou aperfeiçoaram no passar do tempo. Porque sempre foi objetivo das pessoas a praticidade e a facilidade, e no menos tempo possível, como em tarefas difíceis e tediosas. E por se tratar de um assunto longo, é proveitoso comentar daquilo que era mais de convívio popular na época. Nossa abordagem principal está voltada nos anos de 2010 a 2015. Começaremos então, falando dos produtos impressos. Porque eles eram mais comuns na convivência das pessoas no dia a dia. Começamos falando, portanto, da agenda, pois ela era de uso diário a negócio ou escolar. Era um produto indispensável para todos os momentos. Porque a agenda sempre não deixava estar numa bolsa ou pasta, no carro ou no trabalho. E assim como o calendário, que sempre estava estampado em paredes, nos quadros de avisos informativos, fazendo lembrar e não esquecer as datas importantes para executar no dia a dia. Como também as datas comemorativas, como feriados e aniversários. Já os cartazes e cartolinas. Já esses eram mais usados também, pois figuravam como aviso ou explicação individualizada, com o intuito de chamar mais atenção, tanto nas bordas personalizadas e também nas suas cores, em ambientes de trabalho e escolar. Papéis impressos eram muito utilizados na época, na atribuição de vários tipos de documentos, onde eram sempre usados quando necessário ou guardados caso precisasse posteriormente, vinculando importância e segurança, como também uma prova física em até assinaturas consentidas e reconhecidas com fé. Revistas e livros eram muito procurados também, porque havia bastantes bancas de revistas e também muitas livrarias. Porque era mais comum, a grande maioria frequentarem esses locais como de costume. Muitos se mantinham mais tempo nos estabelecimentos, lendo e interagindo com o local e as pessoas, pois havia ambientes que ofereciam mais conforto e lazer para maior permanência, principalmente nos shoppings ou praças e parques interativos. Aparelhos. Os CDs e DVDs eram usados nas residências e nos carros, e tinham muita procura nas lojas direcionadas, e grandes redes de supermercados. Acontecia de encontrar boa quantidade de volumes promocionais e também nas locadoras de vídeos. Imagens e áudios sempre eram de boa qualidade, quando comprados originalmente. Os fones de ouvidos da época eram muito populares,
e era comum avistar alguém fazendo caminhada e ouvindo música. Apesar dos fios que não deixava de ser um inconveniente estético, mas na época, era a forma de se ouvir uma boa música individual. Cerca de 10 a 15 anos atrás, para quem tinha o uso habitual dos fones de ouvidos, estavam divididos com os aparelhos que forneciam músicas armazenadas ou bandas de rádios. Tanto poderia escolher um Walkman, ou os MP3, pois a oferta dos dois ainda era comum na época de encontrar nas lojas. O Walkman iniciou sua existência ainda nas décadas de 80, como toca-fitas cassete, que era um recipiente retangular de plástico ou metal, que continha uma fita magnética para gravação ou reprodução de som, era portátil, que logo foram transformados para toca-CDs. Já os MP3, além de oferecerem bandas de rádios, eram mais versáteis e práticos, ocupando pouco espaço e ofertando armazenamento de músicas, através de pendrives ou cartão de memória. E os MP3 players, mais modernos, ofereciam Bluetooth e até acesso ao Google Music. As máquinas fotográficas nessa época eram usadas com frequência pelo fato de serem digitais e ter recursos de resoluções mais avançadas do que os smartphones. As furadeiras de cabos de energia, muitas eram específicas, como eram mais populares, ofereciam na época opções de potência e amperagem. As vassouras, um bem acessório simples, mas bem lembrado, pois eram, e ainda são mais usadas em todos os ambientes no dia a dia de forma simples e prática. Contudo, existem alternativas atualmente avançadas e inteligentes. Já os fornos de cozinha ou grelhas, eram opções muito utilizáveis na época. Além do controle de temperatura, tinha, e tem ainda, seu papel de assar e grelhar. E quem se antecipava, era de se esperar ótimos resultados com pratos deliciosos nos finais de semana ou em dias especiais. Era muito comum ver filas em bancos e casas lotéricas, onde aguardava até horas para ser atendido, talvez para criar uma nova senha ou uma conta. E ficar na fila por muito tempo para pagar boleto ou fazer uma aposta de jogo, era até muito estressante. Pode-se dizer que perdia horas em filas, correndo o risco de ser demitido ou perder metas de produção de trabalho. A saúde na época era praticamente inacessível devido às condições desorganizadas e castigadas pela corrupção. E o fato de não ter informação, tanto nos locais de saúde, quanto das pessoas que procuravam atendimento para consultas, se tornava um caos público, principalmente por não haver uma triagem e um sistema operacional para facilitar o trabalho. E até acumulava pessoas doentes nos corredores juntamente com seus familiares, onde aguardavam por horas em atendimento. Situações que se agravavam quando a demora acontecia e acumulava pacientes que, em muitos casos, não poderiam esperar. Contudo, a concentração de demanda nas capitais aumentava mais ainda, pelo fato de não haver recurso e unidades de saúde em outros municípios. A segurança era empobrecida de recurso na época pela desinformação, onde hoje é um grande aliado e um grande custo-benefício. Prisões e buscas eram precárias, causando dificuldade e desprezo profissional. A segurança tempos atrás realmente era muito primitiva pelos os recursos que dispunham na presente situação.
O significado de ter uma arma na época não era pelo respeito profissional, uma vez que ajudava a se proteger e defender. Entretanto, podia-se dizer o mesmo aos cidadãos de bem, que também portavam armas e as dispunham guardadas nas suas casas, muitas vezes sem registro e porte. Educação. A presença de um aluno em sala de aula era essencial para sua aprendizagem, porque buscar informações precisava estar em uma unidade de ensino, cultural ou educacional. E acervos físicos de livros e apostilas, para eles eram importantes, e primordiais para todas as unidades de ensino. Ter uma biblioteca no local, no entanto, era um diferencial. E se profissionalizar era promissor para seu futuro. As metas de ensino ficavam normalmente estacionadas por uma longa data de tempo nas grades disciplinares. E assim terminamos esses tópicos tão interessantes nessa parte do vídeo. Porque o assunto evolutivo é um percurso longínquo para se falar. Com certeza houve muitas outras passagens de acontecimentos em outros ambientes de convivência, como nas igrejas, turismos, transportes, veículos, brinquedos, e assim por diante. Mas, é muito importante lembrar como era nosso passado não muito distante e as condições inoportunas ofertadas na época. E por fim, por assim dizer, agradeço a todos por assistir esse vídeo e outros mais. Obrigado.